queridos, nós estamos hoje encerrando uma série de estudos que tem como tema vidas ou condutas cristãs e vida comunitária. Condutas cristãs e vida comunitária. O objetivo dessa série é tratar de relacionamentos nas mais variadas situações, onde todos nós como servos do Senhor temos sempre um propósito: lembrar de tudo aquilo que o Senhor ensinou, para que a sua igreja viva de fato uma vida de comunhão que agrada ao Senhor dela. Nós falamos no dia 3 de janeiro a respeito do acolhei-vos uns aos outros, e o exemplo que nós temos na palavra do Senhor é o exemplo do próprio Senhor Jesus, que nos recebeu, nos amou quando ainda éramos pecadores. Nós falamos no dia 10 de janeiro a respeito de não deixar de congregar, mesmo que estamos vivendo num período difícil, tá, onde geralmente na contramão da palavra do Senhor, nós temos várias orientações, e eu sei que muitas delas têm sentido, e a gente tem que cuidar muito bem com as aglomerações, mas a gente observa todo o cuidado, em especial que esta igreja tem tido com relação a cumprir também esse propósito das nossas autoridades, sem deixarmos de ser bíblicos. E no domingo próximo passado, nós falamos sobre cada um, ou fale cada um, a verdade com o seu próximo. Hoje, nós vamos estar encerrando com o seguinte tema: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Para tanto, eu convido os irmãos a abrirmos juntos a palavra do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós acabamos de ler a Tua palavra, algo que nós já fizemos, também no decorrer do nosso culto. E nós agradecemos, Senhor, porque não apenas a ordem de sermos submissos às autoridades levantadas por Ti, mas nós agradecemos porque a Tua palavra nos exorta a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, porque dia a dia o Senhor tem ensinado o Teu povo a ter um comportamento santo. E hoje, Senhor, quando mais uma vez vamos ouvir a Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração aberto a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Livra-nos, Senhor, de toda e qualquer barreira. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de fato, obedecermos a Sua palavra. Ajuda-nos não apenas a sermos meros ouvintes, contempladores da mesma, mas que o Senhor nos ajude a vivermos ela, Senhor. Não queremos ser taxados como hipócritas, mas nós queremos sim, Senhor, submissos a Ti, orientados pelo Teu Santo Espírito, sempre tendo Cristo como modelo, buscarmos, Senhor Deus, uma vida que agrade, vivermos uma vida que glorifica o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos para tanto, ajuda-nos porque, Senhor, somos pecadores, sofremos ainda com a influência, Pai, do pecado, não que ele nos escravize, porque nós somos libertos por causa de Cristo, mas, Senhor, em muitos momentos os nossos pensamentos e também as nossas atitudes impedem, Senhor, de uma verdadeira consagração, uma consagração, Senhor, aonde o Senhor olha como olhou para Jó, um homem considerado por Ti fiel, justo, íntegro, que se desvia do mal. Ajuda-nos para tanto, Senhor. Como igreja do Senhor, queremos de fato, Senhor, cumprir o propósito da existência dela e das nossas vidas. E é no nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja,
o Senhor das nossas vidas, é que oramos agradecidos. Amém. Irmãos, eu cresci ouvindo uma figura bastante interessante no meio agropastoril, onde grandes fazendas, queridos, eu estou falando aqui de muitos milhares de alqueires, onde existiam partes dessas fazendas que nós conhecemos como retiros, e nesses lugares, dentro daquilo que nós chamamos, e olhando para a criação de gado, dentre as fases dessa criação, nesses retiros bem retirados, como a própria palavra enfatiza, naqueles lugares, geralmente se tem uma pessoa, o qual nós chamamos de capataz, que ele tem uma responsabilidade de cuidar de todo aquele gado que foi confiado a ele e prestar contas de todo esse cuidado para o dono da fazenda. Ele não pode em momento nenhum fazer aquilo que lhe der na teia. Ele não pode em momento nenhum ter posturas e atitudes que contrariam as ordens estabelecidas pelo dono. Ele tem que ser muito consciente do seu papel. Ele representa o dono naquele lugar, mas ele tem que exatamente fazer o que o dono daquela fazenda e daquele gado determinou para ele fazer, e ele tem que prestar conta de todas as suas posturas e atitudes para o seu patrão. Nesse quesito, a igreja do Senhor, em vários momentos, e a gente vê várias parábolas, Jesus contando, comparando também, nós como servos de uma igreja, como ovelhas, usa sempre essa figura do pastoreio, usa a figura agropastoril diante de plantio, usa a figura do trigo, do joio, e nesse momento nós podemos comparar também a igreja do Senhor a uma grande propriedade de terras, uma fazenda, que cria não bois, mas sim, como enfatizamos, ovelhas, que também tem um dono, o Senhor Jesus, que tem seus líderes ou seus capatazes com ordens bem definidas, registradas em sua palavra, a Bíblia, onde mostra não somente o cuidado que esses líderes ou esses capatazes devem ter, mas também o papel das ovelhas do Senhor Jesus diante deles. Vale a pena lembrar nesse momento de introdução do nosso sermão, que essa condição não é estabelecida pelo líder, ou pelo capataz, ou pelas ovelhas, mas sim pelo dono das mesmas, o Senhor da igreja. Outro importante detalhe a ser levantado nesse momento, é que os líderes também são ovelhas, chamados e capacitados pelo próprio Senhor, pelo dono delas, e como eu disse, com suas funções muito bem definidas, muito bem delimitadas, e o nosso papel é obedecermos, sabendo que um dia nós vamos ser chamados diante do Senhor para prestarmos conta das nossas posturas e das nossas atitudes. O texto que nós acabamos de ler, queridos, foi escrito por um autor que nós não temos com clareza quem seja. Há quem diga, por exemplo, que o livro de Hebreus foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo, mas os seus escritos contradizem não, ele tem uma temática diferente, uma disposição diferente, e em especial no capítulo 2, verso 3, mostra que o seu autor não foi alguém que conviveu direto com o Senhor Jesus, provavelmente foi alguém pós-apostólico, quem sabe até... alguns enfatizam nesse quesito como o grande Apolo, ou outros dizem que foi Silas. Mas o que nos interessa, meus queridos, que esta carta é escrita por volta do ano 65, ele tem um propósito extremamente bíblico, uma linguagem voltada exatamente para judeu, que num primeiro instante, queridos, tinha a lei, a palavra do Senhor em seus corações, e a gente vê o tempo todo isso sendo citado. Não que o apóstolo Paulo faça diferente, não que o apóstolo João ou Pedro nos seus escritos diferenciem disso, mas o que nós temos, meus queridos, é que a linguagem é voltada para judeus, mais do que isso, voltada para crentes, e para mim e para você também.
E essa carta, queridos, num primeiro instante, teve um propósito de exortar, de ensinar, principalmente pessoas que estavam pensando em abandonar o cristianismo, diante das mais variadas perseguições. Pessoas que de repente tiveram que abandonar coisas, famílias, que viram, por exemplo, vários sendo mortos, muitos sofrimentos. Muitos tinham resolvido apostatar de sua fé, voltando a velhas práticas do judaísmo. E aqui enfatizo, meus queridos, a ideia de sacrifício novamente e a ideia do rito da circuncisão. Também, meus queridos, muitos gentios que faziam parte da igreja do Senhor estavam deixando os ensinamentos dados pelo próprio Senhor através dos seus apóstolos e abandonando, por conta de não suportarem os sofrimentos, aquilo que a vida de um convertido exigia. Não estavam mais suportando angústias de verem parentes castigados, maridos açoitados, filhos escravizados e mortos. Não suportavam mais a ideia de passarem por dificuldades, por terem que abandonar uma lavoura, quem sabe o seu rebanho. Muitos viviam um aperto financeiro e até havia relatos de pessoas que estavam por abandonarem suas coisas, suas casas, passando fome. Daí a ideia do cuidado que a igreja tinha com os seus. O certo é que estavam desistindo. E por várias vezes o autor de Hebreus exorta esses irmãos a não se afastarem, a não se apostatarem da sua fé. Se você quiser acompanhar, ele faz isso, por exemplo, no capítulo 2, verso 1, quando o autor diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Capítulo 3, verso 12, com esse mesmo propósito de exortar, de ensinar e que os irmãos sejam fortalecidos para não se afastarem, o texto diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Nesse mesmo propósito, capítulo 4, verso 11, o autor de Hebreus diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Capítulo 6 de Hebreus, agora o verso 11, diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança. Falando então num primeiro instante para judeus convertidos, o autor de Hebreus ele argumenta a sua carta dividindo ela em 7 partes. E ela começa então na sua primeira parte do versículo 1 do capítulo 1 até o verso 4, quando o autor enfatiza, introduzindo que havendo Deus muitas vezes falado e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias tem falado por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E ele explica quem é o seu Filho. A partir do verso 5 do capítulo 1 até o capítulo 2, 18, o autor enfatiza que esse Jesus, resplendor da glória, é superior a anjos. Capítulo 3, 1 até o capítulo 4, verso 13, esse Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus Pai, é superior a Moisés, um personagem muito considerado que os judeus tanto admiravam. Do capítulo 4, 4,14 até o 7,28, esse Jesus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é o sumo sacerdote maior. E agora do capítulo 8, verso 1 até o 10, 18, esse Jesus que depois de fazer a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, é o mediador de uma nova aliança, diz o autor. Capítulo 10, 19 até o 12, 29, o autor mostra que a obra de Jesus é aplicada na vida do crente, e mesmo com lutas, o servo do Senhor batalha por obedecer ao Senhor, em uma vida prática no dia a dia, sendo exortado a fazer isso de forma diligente.
E o capítulo 13, verso 1 ao 25, nós temos a conclusão da carta, o qual o nosso texto faz parte. Olhando para o capítulo 13, meus irmãos, nesta conclusão, o autor começa no versículo 1 dizendo: seja constante o amor fraternal. Neste verso, temos o ensino que devemos realizar, como realizar e colocar em prática esse amor para com o nosso próximo. E ele mostra isso de duas maneiras no primeiro instante. Versos 2, ele diz, sendo hospitaleiros. Verso 3, lembrando dos encarcerados, como se estivesse presos com eles. E nessa perspectiva do amor fraternal, meus irmãos, ele resume nos próximos versos, 2 pecados mais comuns, os quais devemos ter zelo. E ele faz isso de maneira resumida, meus irmãos, muito provavelmente, e o que ele enfatiza no capítulo 13, verso 22, quando ele diz para não adulterar, verso 4, não ser avarento, contentando com as coisas que tendes, no verso 5, e ele diz que nós devemos fazer isso sempre confiando no Senhor, jamais temendo o homem, no versículo 6. No terceiro instante desta conclusão do capítulo 13, o autor traz alguns ensinamentos práticos quanto à conduta em relação à nossa vida com Deus, que reflete na comunidade. E ele diz como? Lembrem-se daqueles que pregaram a palavra do Senhor para vocês. Lembrem-se do que disseram. Lembrem-se do testemunho de vida que tiveram, no verso 7. No verso 8 ele diz que o Cristo anteriormente anunciado por eles é o mesmo hoje, não mudou. Verso 9 ele enfatiza, cuidem com doutrinas mentirosas que desmerecem a graça do Senhor. E do verso 10 ao 15, a ênfase na obra redentora de Cristo, enfatizando o seu sacrifício, não só por redimir um povo, mas também para que esse povo fosse um povo santo, que o adore, e que essa adoração, querido, seja fruto de lábios que confessam o seu nome, bem enfatizado no verso 15. Verso 16, o autor dá ênfase, meus queridos, no fato de não negligenciarmos a prática do bem, algo que agrada ao Senhor, principalmente quando feito de maneira mútua. Assim, entramos no verso da nossa meditação nessa manhã, e eu vou novamente ler: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Esse verso, meus queridos, como bons presbiterianos, nós podemos dividi-lo em 3 partes. Num primeiro instante, nós vemos uma obediência exigida. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, diz o autor. O autor de Hebreus, a ordem que ele dá é muito clara, que os irmãos judeus convertidos deveriam obedecer àqueles que exerciam um papel de liderança entre eles. Mais especificamente, obedeçam ao que eles ensinam. Quando o autor utiliza a expressão vossos guias, ela pode tranquilamente ser traduzida, e é visto isso na Nova Versão Internacional, na Nova Versão Transformadora, que os vossos guias podem ser traduzidos por líderes. E esses líderes, meus queridos, eles podem ser entendidos dentro de uma igreja como aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos, pastores, presbíteros e diáconos também. Pois muitos diáconos exercem função de ensino, observando o que Estevão fez, um pregador da palavra do Senhor. Mas mais do que uma pessoa, e de diferentes cargos dentro de uma igreja, essa ideia de não ser apenas um líder, ela encontra apoio nos pronomes vossos, eles e líderes no plural, como nós observamos no verso. A ênfase no obedecer ao que é ensinado continua com a utilização da palavra submissos, trazendo a ideia de sujeição, como que dizendo, façam o que eles disserem,
ou submetam a autoridade deles, como diz a Nova Versão Internacional. Essa ordem, meus queridos, é extremamente oportuna, pois muitos irmãos abandonaram aquilo que aprenderam quando confessaram a Cristo como Salvador. No verso 7, a ordem era lembrar-se dos líderes, dos que vos pregaram a palavra, considerar a vida ou o fim da vida e imitar a fé que tiveram. Esses líderes passaram, meus queridos, mas a sua mensagem não. Por isso a ênfase dada pelo autor: Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. É como se ele estivesse dizendo: a mensagem salvífica não mudou. Observem também, queridos, o testemunho desses guias, diz o autor, ou líderes. Considerem o fim da vida deles. Pastor Augusto Nicodemos, que já foi pastor dessa igreja, comentando sobre essa parte do texto, ele diz o seguinte, que muitos desses líderes pagaram com a vida, sofreram martírio por amor a Cristo, e é a vida desses homens que foram fiéis até o fim, que devem ser observadas e devem ser imitadas. No verso 9, a exortação continua, pois doutrinas contrárias estavam sendo ensinadas, e o autor de Hebreus enfatiza: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Ou seja, meus irmãos, eles estavam ouvindo aquilo que os afastavam do verdadeiro evangelho, com isso esquecendo do ensino que no passado tinham recebidos, e se perdendo no tempo em que essa carta foi escrita. Desta maneira, a ordem não era outra senão: obedeçam e sejam submissos aos vossos líderes. Prestem atenção ao seu ensino, obedeçam honrando os seus ofícios, diz o autor de Hebreus. No segundo instante, nós temos o cuidado prestado. Se o autor de Hebreus diz: obedecei aos vossos líderes e sede submissos para com eles, agora ele mostra por quê. Pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Meus amados, nesse instante o autor da carta fala o motivo da ordem. Esses líderes cuidam de vocês, para que a fé de vocês seja uma fé saudável, suas vidas sejam condizentes com aquilo que o Senhor da igreja espera de cada um de nós. Temos a utilização do termo: velam por vossas almas. E um comentarista do livro de Hebreus chamado Kistemacher nos diz que esses líderes perdem a noite de sono por causa do bem espiritual dos irmãos. Passam a noite inteira acordados, vigiando como uma sentinela, avisando sobre o perigo grande e grave, como diz o hino 304 do nosso hinário: para quem se descuidar. No texto, temos que esses líderes assumem compromisso diante do seu Senhor, o verdadeiro dono das ovelhas, que com o sangue de Cristo Jesus as comprou, as resgatou da escravidão do pecado. Esses líderes, pastores, presbíteros, diáconos, devem prestar conta de suas ovelhas, ou das ovelhas aos seus cuidados, para o Senhor, para o dono delas. Observem, meus irmãos, a grande responsabilidade destes homens diante do Senhor da igreja. Para falar dessa figura pastoral e de sua responsabilidade, o Senhor Jesus cita uma parábola, a parábola da ovelha perdida em Lucas 15, do verso 3 ao verso 7, quando um pastor tinha 100 ovelhas, e num dia, ao contá-las no final do dia para guardá-la no redil, falta uma. Ele não vai para casa descansar do dia árduo, ele vai atrás, e ele vai atrás até encontrá-la. E quando encontra, antes de chamar-lhe atenção, antes de, quem sabe, dar um sermão, ele trata das feridas, ele cura elas ali, coloca nos seus ombros e traz ela de volta ao redil. Essa é a responsabilidade do líder, de todo aquele que Deus chamou, de todos aqueles que Deus vocacionou. É como se o autor estivesse dizendo: obedeça,
pois os líderes têm responsabilidade com vocês e serão cobrados por vossa causa diante do Senhor. Não que os membros, as ovelhas, não tenham responsabilidade. Stemacher, quando comenta ainda esse verso, ele diz que certamente elas têm responsabilidade. Ele diz que elas devem trabalhar juntas, harmoniosamente, para que a tarefa dos líderes seja realizada com alegria e não com peso. É justamente aqui, queridos, que entra a terceira parte do verso, a alegria experimentada. Depois do autor de enfatizar que nós, como ovelhas de Cristo, devemos estar submissos aos nossos líderes, entendendo que eles velam pelas nossas almas e que vão prestar conta diante do Senhor da igreja, o autor enfatiza para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Agora o nosso autor mostra a motivação para os líderes, diante da obediência e submissão dos irmãos. Os líderes, ao verem essa obediência, têm no seu coração a grande motivação para trabalharem, a alegria. A alegria de verem a fidelidade da igreja é um motivador fantástico para os seus líderes. Em uma tradução mais popular, é como se estivesse sendo dita: deem-lhes motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza. Meus irmãos, a responsabilidade dos líderes, demonstrada pela ação de cuidado, deveria ser realizada com alegria quando vista a submissão e obediência. É como se o líder estivesse pensando e dizendo: graças a Deus, o povo está submisso ao Senhor e à sua palavra, e as coisas estão acontecendo. Agora, meus irmãos, na contramão disso, o autor fala do gemido dos líderes. O gemido é fruto do sofrimento que os mesmos sentem ao ver as ovelhas de Cristo se desviando da verdade, andando por caminhos que não são os caminhos do Senhor. E não é difícil exemplificar isso. Eu me lembro, certa vez, uma irmã pediu aconselhamento, e no aconselhamento ela disse: pastor, eu vou me casar. Recebi aquela notícia com muita alegria, mas aquela alegria se transformou em tristeza quando ela disse: só tem um problema, pastor. Falei: qual? Meu noivo não é crente. Falei: sério? Ela: sério. Bom, então você vai esperar esse rapaz se converter. Ela disse: esperar, pastor? A data já está marcada do casamento. Mas minha irmã, a palavra de Deus diz que não há comunhão de luz com trevas. Não há união do crente com o descrente, diz 2 Coríntios 6, a partir do verso 14. Meus irmãos, ela ignorou tudo aquilo que estava sendo dito. E ela então saiu do gabinete pastoral. Ela ia me convidar para fazer o casamento. Mas eu deixei bem claro que eu não faço casamento de julgo desigual. E sabe o que ela fez? Um mês depois eu fiquei sabendo que estava se casando em uma outra igreja, com um outro pastor, e falando mal do pastor da igreja dela. Mal ela sabia que ela estava falando não do pastor da igreja dela, mas do senhor da igreja. E alguns meses depois, vem ela procurando conselho, dizendo: pastor, estou comendo o pão que o meu marido está amassando. E o conselho que ela ouviu de mim: coma, pedacinho por pedacinho, dê um bom testemunho do Senhor e prega para o seu marido, porque é só temente a palavra do Senhor, só temente ao Senhor que ela vai cumprir a ordem do Senhor, que diz que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Nós entendemos, meus queridos, o choro de Moisés como líder. A Bíblia fala que por 40 anos ele conduziu o povo de Deus,
Ele foi um instrumento do Senhor para trazer a verdade de Deus para o seu povo. Em muitos momentos ele ensinava, falava da parte de Deus, e ele via, contemplava a desobediência desse povo. Quantas vezes, meus irmãos, Moisés pensou em desistir, entregar o seu cargo, pedindo até a morte para o Senhor. Imaginamos a tristeza desse grande servo do Senhor, que muitas vezes realizou o seu trabalho com lágrimas, fruto da tristeza no seu coração. O autor de Hebreus encerra o verso dizendo que isso não tem proveito ou benefício algum para vocês. Pelo contrário, se Deus ouvir o gemido dos seus líderes, e Ele ouve, o tratamento do Senhor virá, e isso não é bom para os irmãos e para a igreja, diz o autor de Hebreus. Precisamos lembrar nesse momento que mais do que pastores, presbíteros, diáconos de uma igreja, esses homens são levantados pelo Senhor, e eles são pastores, presbíteros e diáconos do Senhor, por Ele vocacionados. Exposto o verso, nós trazemos à amada igreja algumas conclusões, que nós esperamos que os irmãos considerem. Primeira conclusão: a obediência à liderança se fundamenta na obediência às Sagradas Escrituras. Isso precisa ficar muito claro nesse momento. O líder deve ser obedecido e a sua autoridade reconhecida quando o seu ensino tiver fundamento bíblico, sem retirar um tio ou acrescentar um i das Sagradas Escrituras. Temos autoridade e a nossa fala deve ser considerada quando o seu fundamento for bíblico. Os líderes nunca devem esquecer disso, e os membros da igreja também. Independente do líder ser bonito, feio, alto, magro, rico, pobre, culto ou não, ele tem que ser bíblico. O achismo, muito característico no meio evangélico, e em especial nas nossas igrejas, tem que ser deixado de lado, ignorado. Os líderes que não são bíblicos devem ser rejeitados, não devem ser obedecidos, devem ser tratados como os falsos líderes enfatizados pelos apóstolos nos seus mais variados escritos. E certamente, meus irmãos, as ovelhas do Senhor, quando ouvir qualquer outra voz que não seja a voz do Senhor através da sua palavra, dói no ouvido, machuca o coração e causa repulsa. Líderes são questionados e rejeitados, como eu disse, não por sua característica física, intelectual ou financeira, mas por aquilo que Pedro acusa em sua primeira carta, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, quando ele diz, ele mesmo, presbíteros, e aqui inclui regentes e docentes, não devem liderar por constrangimento, por sorte da ganância, como dominadores, mas devem fazer espontaneamente, de boa vontade, tornando-se modelos do rebanho. E esses serão recompensados, como diz o apóstolo: recebereis a imarcessível coroa da glória. Assim, queridos, a submissão e obediência se fundamenta não no homem, mas na palavra fiel que sair de suas bocas, do exemplo de um viver santo. Segunda conclusão: reforçamos o ensino do papel dos líderes, suas responsabilidades, bem como suas consequências. O líder deve ter a consciência do seu chamado. Foi o Senhor da igreja que o chamou, e o mesmo lhe deu responsabilidades para com as ovelhas dele. Todo líder não representa a si mesmo, não representa um grupo que o elegeu. Na igreja não pode ter blocos ou partidos, como acontecia na igreja de Corinto, onde Paulo enfatiza que uns eram de Paulo, outros de Cefa, de Apolo e de Cristo. A igreja, através dos seus membros, em submissão ao Senhor, com oração, jejum, só homologa.
escolhem aqueles que o Senhor já escolheu nos tempos eternos. A igreja é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, e o líder representa o seu dono, devendo obediência ao Senhor da igreja e ninguém a mais. A prestação de contas do líder no dia do juízo será feita, não a um presbitério, muito mais do que isso, não a um sínodo, não a um supremo concílio, mas ao Senhor da igreja. E nada do que foi feito de certo e errado passará. Isso precisa gerar temor no coração dos líderes de nossas igrejas. Mas a terceira conclusão é para todos nós como ovelhas. As ovelhas de Cristo devem estar atentas às ordens e observações dadas pela Escritura e às consequências quanto à sua não observação. O que isso significa, pastor? Significa que tem muitos membros das igrejas fazendo pastores, presbíteros, diáconos chorarem diante de Deus. Seus ministérios têm sido exercidos não com alegria, mas com lágrimas. Como o texto diz, gemendo. Não são poucos os líderes, meus queridos, dentro das nossas igrejas, que têm pensado em desistir, que estão contando os seus dias para o vencimento dos seus mandatos, e não querem sequer contar com a hipótese de concorrer a um novo mandato. Muitos pastores preferiam estar fazendo qualquer outra coisa, menos pastoreando ovelhas insubmissas, soberbas, cheias de si mesmas, desobedientes à palavra, que pastoreiam a si mesmo utilizando seus achismos. Não pense que isso vai passar em branco, que o Senhor da igreja não está vendo isso. O Senhor da igreja está vendo isso e certamente está tratando. E muitas vezes esse tratamento dói, machuca, pois o seu chicote não tarda e não falha. Isso acontece de diversas maneiras. E a gente vê Paulo deixando isso muito claro, quando em 2 Timóteo capítulo 14, ou capítulo 4, verso 14, ele diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor da igreja lhe dará a paga, segundo as suas obras. Lembro-me ainda, meus queridos, observando o caso de Moisés, da sua própria irmã chamada Miriam, que criticou Moisés por ter assumido uma mulher cuxita como sua esposa. Naquele instante, Miriam questiona a liderança de Moisés, e o castigo da parte de Deus vem, e ela sofre com lepra, por conta do seu pecado. Isso é registrado em 2 Reis 12, 9 e 10. O certo, meus queridos, é que nós devemos obedecer aos ensinos da palavra de Deus. Isso é para líderes e para liderados, dos quais eu também faço parte. E que o Senhor nos ajude, queridos, a não pecar, desobedecendo a sua palavra. E um desafio nesta hora para todos nós: orem por seus líderes, orem por vocês também, pois ainda sofremos consequências do pecado, e muitas vezes nós criticamos os nossos líderes, sem ao menos perguntar o que passa, ou por que tem sido assim, por que essa atitude tem sido tomada. Ore pela família dos líderes de nossa igreja, pelas esposas e filhos, que muitas vezes pagam um preço enorme com a ausência do seu esposo e pai, diante das mais diferentes demandas e ministérios da igreja. Peça a Deus que dê sabedoria aos nossos líderes, para que exerçam esses mais variados ministérios com alegria, mesmo quando sua fala seja de reprovação ou exortação ao povo do Senhor, lembrando sempre que eles têm responsabilidades com o rebanho do Senhor, com as ovelhas de Cristo, e que eles vão sim prestar contas ao dono da igreja, no dia que o Senhor assim cobrar. Encerro
novamente lendo o texto: obedecei os vossos líderes, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E que Deus nos dê um coração ensinável e submisso à sua palavra. Vamos orar.